Que bênção, bênção estar aqui, muito contente, muito contente. Quem está contente por estar aqui, diga amém. Amém. Amém, temos bastante gente contente, então está ótimo, que bênção. No começo do nosso culto nós pensamos, nós oramos, e eu pedi para os irmãos pensarem, né? O que é que cada um de nós esperava que Deus fizesse conosco hoje? Que palavra? O quê? Né? Com certeza Deus já está nos falando, né? Nós estamos continuando uma série de mensagens. Nós estamos estudando em Efésios, no capítulo 6. Essa é a nossa terceira mensagem dessa série. Possivelmente nós vamos ter mais duas mensagens, né? É a parte 3. Nós estamos estudando, o tema é proteção para os cristãos, né? Essa é a parte 3. No Evangelho, na Epístola aos Efésios, Paulo fala muito preciosamente, de uma forma muito preciosa para nós, e ele compara a armadura do soldado que estava lá acorrentado junto com ele, como forma de mantê-lo em segurança, prisioneiro importantíssimo que o Império Romano tinha. Tinha um soldado acorrentado com ele o tempo todo. E Paulo usa a ilustração das roupas daquele soldado, daquele legionário romano, para nos abençoar. No domingo passado comentamos que como é precioso que Paulo, nas suas limitações, ele não permitia que os problemas o impedissem de louvar a Deus. Ele não permitia que os problemas o impedissem de continuar servindo. Estou preso a um soldado? Muito bem, vamos ver o que eu posso aprender com isso. Vamos ver que ilustração eu posso utilizar para abençoar as pessoas, porque eu estou preso a um soldado. Já pensou? Aí é outro nível, né? Aí parece que tinha que ser Paulo, né? Mas quem dera nós usássemos as nossas limitações para que outras pessoas fossem abençoadas, não é? Tenho visto pessoas, homens e mulheres, fazerem isso. Tenho visto. E hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho da Paz. Quem já estudou sobre Efésios, quem já leu o capítulo 6, já decorou, já aprendeu direitinho, sabe de que nós estamos falando. Já estudamos sobre a liberdade, que vem através da verdade. Já estudamos sobre a justiça. E hoje vamos estudar sobre a paz. Mas como assim? Proteção, Evangelho da paz. Onde é que as duas coisas se ligam, né? Proteção pela paz. Vamos abrir ou ligar nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Hoje nós vamos estudar o versículo 15. Vamos abrir, ligar nossas Bíblias. Efésios 6, 15. Vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Esse é o símbolo, é o acrônimo que traduz isso. ARA, né? Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus, em Efésios 6, 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. Os irmãos que vêm acompanhando sabem que nós estudamos o versículo 14, onde nós aprendemos sobre a liberdade que vem através da verdade, que ele comparou ao cinto. Depois a couraça da justiça, a justiça de Deus que nos protege. E agora nós estamos falando sobre a preparação do Evangelho, que é comparada com uma sandália, com o que nós devemos calçar. E aí Paulo, olhando para aquele legionário romano, para aquele soldado romano ali do lado dele, falou: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tá, pastor. E o que isso é proteção para mim? Porque o senhor está falando de proteção. Proteção pela paz. Então assim, como assim? Como que a proteção, como que o Evangelho, como que eu me preparar com o Evangelho vai me proteger? Já parou para pensar? Se você já leu esse texto, já não lhe deu uma curiosidadezinha? Saber onde é que as duas coisas se encaixam? Vamos estudar sobre isso hoje. Para quê? Por quê? Existe uma sequência no que Paulo está falando, para nós entendermos. Primeiro sermão, uma das frases mais importantes foi essa, de que a liberdade, que a verdade nos traz liberdade. O cinturão, ele servia para
amarrar tudo, para dar liberdade de movimentos, para lugar para segurar as armas. E ele comparava aquele cinturão à liberdade que vem pela verdade. Depois nós estudamos que pela justiça de Deus nós somos protegidos naquilo que é mais precioso, no nosso coração, na nossa intenção. Nós aprendemos que pela justiça de Deus nós podemos ter a motivação que Deus quer. Pela justiça de Deus nós somos vistos como o Senhor e não como nós mesmos. Nós aprendemos, conversamos bastante sobre isso. E hoje nós vamos estudar sobre como a paz faz diferença nessa luta, nessa batalha. Note que a ilustração era sobre um soldado. Ou seja, a ilustração não era sobre alguém que estava vestindo uma armadura para ficar sentado na sua sala. Era sobre um soldado. E aquilo que um soldado normalmente faz. O que é que um soldado normalmente faz? Luta, batalha, anda, puxa a espada, defende-se, ataca. Coisas que um soldado faz. A armadura fazia parte, era um instrumento. Aquilo que Paulo estava usando como ilustração era a ilustração de um soldado. Não era a ilustração de alguém que ia ficar sentado em casa. Era de alguém que ia agir. Nesse aspecto muito precioso, o que essa pessoa ia calçar faz diferença. Aquilo não era uma preparação para alguém que ia ficar parado. Era uma preparação para alguém que ia se movimentar, que ia agir. A ideia de nós nos prepararmos e a ideia da comparação das sandálias com o Evangelho é exatamente por isso. Porque o que Deus quer é nos preparar para que a gente faça, para que a gente vá, para que a gente ande, para que a gente até fique parado quando for para defender uma posição, quando for para ficar firme no local onde Deus quer que a gente esteja. Mas para tudo isso, quando você pensa no soldado, quando você imagina a figura do soldado, fecha os olhos e imagina a figura do soldado, ele está em pé ou sentado? Em pé. Você não imagina o soldado sentado, já pararam para pensar? Eu acho que nem existe uma foto do soldado sentado. Não tem graça. Soldado é para estar em pé. Vocês já repararam que o pastor ainda não sentou hoje no culto? Próxima vez que você disser assim, puxa, faz tempo que eu estou em pé aqui no louvor, o pastor ainda não sentou. Vocês repararam que o pastor não senta? Coisa impressionante, o pastor não senta. Soldado não senta. Quando você pensa no soldado, pensa ele em pé. E pensa ele calçado. Aquilo que você vai fazer, normalmente, pode ser visto, pode ser observado pela forma como você está calçado. Deus nos quer preparados, prontos, para seja o que for que aconteça. Preparado para defender a posição, preparado para atacar, preparado para levar o poder do Evangelho onde quer que Deus mandar. Vocês vão notar que a gente grifou aí, esse pedacinho, o poder do Evangelho. Isso é algo que nós vamos continuar conversando ao longo do semestre. Os irmãos têm percebido que as mensagens estão continuadas, né? Primeiro nós falamos sobre a importância de testemunhar a fé, a importância de testemunhar a fé pelos nossos dons, pelas nossas limitações, e agora nós estamos falando sobre a armadura, estamos falando sobre nossas armas. Por quê? Por que vocês acham que Deus tem colocado essas mensagens no coração do pastor? O que é o nosso objetivo aqui? Deus tem mostrado para mim, para cada um de nós. Olhe bem, Deus está nos preparando. Deus está nos formando. Nós estamos, Deus permitindo, nas próximas semanas, já vamos ter um outro local definitivo, para que as pessoas possam se dirigir mais livremente, para que a gente possa indicar com mais facilidade, para que essas pessoas possam ver o local, para que essas pessoas possam se achegar. Deus está nos preparando para atingir as pessoas.
E não pense, meu irmão e minha irmã, que isso satisfaz o mundo. Não se engane, porque o mundo não vai ficar satisfeito com isso. O mundo não quer as pessoas se convertendo a Deus. O mundo não quer as pessoas sendo arrancadas do inferno. Meu irmão e minha irmã, Deus está te preparando. As mensagens têm sido entregues, porque Deus precisa te preparar para tudo aquilo que vai acontecer através da nossa congregação. Amém? Amém. Amém. A preparação do Evangelho, a paz, é importante para que a gente esteja firme e faça o que Deus quer que a gente vá fazer. Seja o que for que Deus orientar, seja onde for que Deus mandar a gente ir, seja quem for que Deus abençoar, Ele quer que a gente leve o poder do Evangelho para esse local. Já repararam que em nossos tempos, hoje em dia, em boa parte das igrejas cristãs, um dos problemas é que as pessoas não percebem, não conseguem ver o poder do Evangelho fazendo diferença? As pessoas estão indo atrás, estão seguindo, atrás de qualquer local, qualquer coisa que pareça poder. Deus quer que o poder do Evangelho faça diferença na vida das pessoas. Mas Satanás é muito astuto também. Ele sabe como enganar. Se Deus quisesse, Deus podia fazer coisas absolutamente fora do comum. A cada 2 segundos, a cada 1 segundo, a cada meio milésimo de segundo, aqui. Por que será que não tem feito? Ou será que tem feito e nós não temos visto? Deus quer que a gente esteja preparado para levar o poder do Evangelho para a vida das pessoas. Tivemos um momento de louvor muito bonito, antes mesmo da parte musical. Alguns de nós lembrando de coisas que todos nós temos, mas nem sempre temos lembrado de agradecer. Tão bom agradecer por coisas que a gente nem lembra mais, né? Deus faz todo dia. E quando as pessoas se achegam a nós com problemas, a gente tem uma palavra para dar? Você tem tido uma palavra para dar? Você tem sido reconhecido como um homem de oração? Como uma mulher de oração? As pessoas têm te procurado porque sabem que da sua boca vem uma palavra de vida? Deus quer que a gente seja reconhecido por pessoas que têm o poder de Deus na nossa vida, para sarar, para curar, para libertar, para transformar. Deus quer que a nossa congregação seja conhecida assim também. É isso que Ele quer. Esse que é o sonho dele para nós. Muito bem. O que calçamos é importante para o que pretendemos fazer. Irmão, já reparou o que o pastor está calçando hoje? Quem não viu? O irmão ia achar estranho se eu viesse de sandália? Hoje em dia a Havaiana está na moda, né? Chique. Mas assim, se eu viesse de Havaiana, o irmão ia achar estranho? Ia, né? Não combina, né? Não combina. Não se vem. Um pastor não vem para a igreja de Havaiana. Não é. Assim como um soldado não vai batalhar de Crocs. Não vai. Soldado romano não ia batalhar de Crocs. Não ia. Nem descalço. Não ia. Naquele tempo, só as botas, os coturnos não eram tão desenvolvidos como hoje em dia. Mas um soldado não ia descalço para a batalha. Eles tinham uma sandália especial. Porque tinha um motivo especial para estar lá. Como é que nós temos nos preparado para as coisas de Deus?